E o quinto mito é: pacientes com hérnia de disco não podem fazer massagem? O que vocês acham? Será que uma pessoa, porque tem uma hérnia de disco, ela não pode receber massagem? Claro que é um mito. A gente pode e deve atender esses pacientes, mas exige um conhecimento e um cuidado especial. Quando a pessoa tem uma hérnia de disco, é porque ela fez algum acontecimento, teve algum acontecimento que acabou gerando uma sobrecarga na articulação, tá? E aí pode ser cervical ou pode ser lombar, na maioria dos casos, cervical ou lombar, né? Então a lombar, geralmente um trauma mais forte, com um pouco mais de impacto, excesso de carga de peso, por exemplo, carregando muito peso, né? Ou, por exemplo, cervical, já no longo prazo, microtraumas, caminhoneiros que sabem muito solavancos no carro, por exemplo, ou uma má postura, computador errado, celular errado, uma postura de trabalho, lesão por esforço repetitivo podem ser os causadores dessas queixas, né, da hérnia de disco, do desenvolvimento dessa doença. Então a gente tem que ter esse cuidado que a pessoa, ela vai ter algumas limitações, principalmente movimentos, por exemplo, na lombar, de flexão e rotações simultaneamente, né? E aí você tem que entender, por exemplo, se ela tem uma hérnia de disco e eu vou fazer só a pressão em cima ali do local, pode ser desagradável, principalmente na fase aguda da condição do nosso paciente, da hérnia de disco. Então, quando ele está numa fase aguda, que está muito inflamado, gerando muita dor, aí sim, às vezes, a gente pode trabalhar só ao redor, nas compensações, fazendo outras manipulações, movimentos, manobras, massagem em outras regiões do corpo, que não especificamente ali no local, para aliviar a tensão. Porque uma dor na lombar gera uma compensação no pescoço e vice-versa. Uma hérnia de disco na cervical com certeza vai gerar acúmulo de tensão na região lombar. E a gente precisa aliviar isso para entrar de novo naquele conceito de quebrar o ciclo de tensão, dor, tensão, dor. Tá? Então você faz a massagem justamente para quebrar esse ciclo. Porque quando você quebra esse ciclo de tensão-dor, ele consegue recuperar melhor daquela dor específica da hérnia de disco, na região do pescoço. Agora, se você vai aumentando mais ainda essa dor, ele vai espalhando por corpo todo, fica cada vez mais difícil o alívio. Tá? Então, por isso que a gente deve sim atender esses pacientes, tem que ter cuidado na hora de atender, tem que entender todos os mecanismos de lesão, o que aconteceu, como que aconteceu, tem que saber se ele determinado movimento prejudica ou piora. Então, se eu for pressionar em cima ali da hérnia, lógico que vai causar mais dor. Então, naquele local, você não deve, mas ao redor, na musculatura do glúteo, na musculatura do torácica, da cervical, das pernas, na região anterior, né, no abdominal, no diafragma, nesses músculos que todos suportam, estabilizam o tronco, seja na lombar, seja na região cervical, locais onde mais a gente tem esses acontecimentos de hérnia de disco, tá? Você tem que então entender e trabalhar esses músculos adjacentes à região, porque eles vão tensionar todos e a gente precisa aliviar essa tensão. Então, quando você sabe o que você está fazendo, é muito tranquilo de atender esses pacientes. Então, tem que estudar os casos, né, analisar caso a caso, tem que ter um cuidado especial, mas a gente pode e deve sim atender pacientes com hérnia de disco. Então, pessoal, se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque você gosta desse tipo de conteúdo. E para que você fique sabendo toda vez que a gente subir um vídeo novo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, siga a gente lá nas nossas redes sociais, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no Telegram. Então, bons estudos e até o próximo vídeo.